Eu já estou com o João Henrique de Araújo Moraes na ponta da linha, ele que vai nos explicar exatamente essa relação aí do calor extremo e a mortalidade de idosos no Brasil. João Henrique, bom dia. Olá, bom dia, obrigado pelo espaço aqui. Eu é que agradeço a sua gentileza. Me conta um pouquinho mais desse seu estudo. Então, a gente já sabia, né, estudos na literatura que relacionam o calor extremo à mortalidade, né? E aqui no Rio de Janeiro, no ano passado, a gente lançou um protocolo de calor, né, que eles têm faixas que a gente considera que aumentam o nível de calor e com isso podem gerar medidas, né? Esse estudo foi na intenção de se entender se essas faixas que a gente definiu, elas se relacionavam com aumento na mortalidade, né? Se realmente faz sentido, né? Essas faixas que a gente definiu de quantos graus e por quantas horas, né? E o que a gente viu é que realmente, né? Porque aqui quando a gente entra no nível 4 de calor, que é o segundo mais crítico, né? Que são 4 horas acima de 40 graus por 3 dias ou mais, a gente viu que a gente tem um aumento de 50% na mortalidade por algumas causas, né? Como diabetes, doenças hipertensivas e tudo isso, ou falência renal também, tudo isso em idosos, né? Então a gente vê que esses níveis extremos, eles estão relacionados com a mortalidade e por isso que a gente precisa ter ações, né? Aqui no protocolo de calor. Entendido. O que acontece com o corpo humano? Então, aqui a gente fala também muito da questão do calor e do calor úmido, né? Então, por isso que a gente usa esse índice de calor, que é uma métrica ali que é parecida com a sensação térmica, que ela junta a temperatura e a umidade, né? Que vai ser meio que o calor que a gente sente no corpo, né? E por quê? Porque o calor úmido, né? Quando a umidade está muito alta também, a gente tem essa dificuldade de transpirar, né? E perder calor. E com isso o corpo ele pode ir aumentando a temperatura, aumentando a frequência cardíaca, né, a demanda do sistema circulatório. E isso pode ser mais crítico para pessoas que já têm outras comorbidades que afetam a termorregulação, né, como por exemplo pessoas com diabetes, essas outras doenças que eu mencionei, né, doenças hipertensivas. E isso, se a gente ficar exposto há muito tempo, né, o corpo ele pode ir levando a desfechos mais graves, né, a uma internação, a uma piora e em casos mais graves levar a óbito por essas causas, né. Uhum. Mas com a umidade alta? Isso, porque quando a umidade está muito alta, né, a gente tem essa dificuldade justamente em transpirar, em perder o calor, né? O calor seco, ele também é grave, né? Tem seus efeitos, principalmente ali para o sistema respiratório, né? Que é difícil ali e pode levar também a complicações, mas o calor úmido também tem essa peculiaridade, né? Então se estuda muito essas diferenças, né? E aqui no Rio de Janeiro, né, onde esse estudo foi realizado, a gente também tem muito essa questão do calor úmido, né? Então que às vezes a temperatura marca ali faixas que não são tão altas, né? 33 graus, por exemplo, mas ali no índice de calor a gente está passando de 40, 42, justamente porque está muito úmido e a sensação do que o nosso corpo sente de calor é maior por conta dessa alta umidade. Uhum. E aí vocês foram acompanhar os registros de mortes naturais para tentar estabelecer uma relação disso? Isso, então a gente analisou as mortes naturais, né, que são todas as mortes que ocorrem sem ser por acidentes, né, mas a gente também olhou causas específicas para entender quais causas que estão mais associadas a óbitos pelo calor, né, que foram essas que eu mencionei. Mas a gente vê que até na mortalidade geral, quando em dias que a gente fica muito tempo exposto a índices de calor, né, a temperatura muito altas, a gente tem um aumento na mortalidade também, embora seja um pouco mais demorado, né, a gente precisa de um pouco mais de tempo exposto a esse calor extremo para ter esse mesmo aumento. Então, quando a gente fala das causas específicas, são causas mais sensíveis, né? Mas até nas causas gerais, a gente vê que tem um aumento, inclusive assim, entre os jovens também. Não só entre os idosos? Não só entre os idosos. Idosos que realmente são um grupo mais vulnerável, né? Que a gente tem um aumento maior, né? Mais intenso, mas entre os jovens a gente também observou aumento em dias de calor extremo. Uhum. O nível 4, ele é 40 graus mais, é isso? Isso, é quando a gente fica pelo menos 4 horas acima de 40 graus, né, nesse índice de calor que eu falei, que é a temperatura e a umidade, né, por 3 dias seguidos, né, então caracteriza ali como se fosse numa onda de calor, né, com vários dias acima da temperatura esperada, né. E agora em 2025 vocês viveram várias ondas dessa, né? Pois é, então agora em fevereiro a gente, né, mal sai de uma onda de calor, a gente já tem notícia que vai entrar em outra onda de calor, né, pelo menos essa que parece que está entrando agora parece um pouco menos intensa que essa última que a gente passou, mas está sendo um fevereiro bem complicado, com uma sequência de dias quentes, né, que olhando a série histórica a gente fazia tempo que a gente não observava uma sequência tão longa de dias assim, né? A gente passou mais da metade do mês aqui em nível 3 de calor, então é uma coisa de certa forma inédita também que já demandou ações do protocolo aqui da cidade. Uhum. Então você tem que ter 40 graus mais de 3 ou 4 dias de exposição e a quantidade de horas também, né?
Isso, e uma contribuição desse estudo foi essa, né, que o número de horas que a gente passa exposto a essas faixas de calor importa, porque outros protocolos às vezes consideram só a temperatura máxima no dia ou a temperatura média, e às vezes a gente pode ter um pico ali de temperatura alta, mas que não foi muito tempo, né, exposto a um calor extremo. Mas esse estudo mostra que realmente o número de horas que a gente passa né, acima de um determinado valor de calor, por exemplo, 36, 40 graus, importa. Então, não é só assim, atingiu a temperatura máxima, então vai ter aumento da mortalidade. Não, se a gente passar um tempo maior exposto, vai ter um aumento diferente do que um dia que teve um pico muito rápido e já caiu a temperatura, entendeu? Uhum. E vocês conseguem identificar isso em idosos e em profissões específicas? A gente não olhou no estudo, né, por profissões específicas, a gente só separou essas categorias etárias, né, de idade entre idosos, 65 ou mais, e jovens, né, de 0 a 64 anos ali, os jovens adultos, né. Mas a gente sabe que tem trabalhadores que estão mais expostos ao calor, né, trabalhadores que ficam ali no asfalto, ali expostos. Isso. Às vezes no transporte público também passa um bom tempo ali. Aqui muitos ônibus têm ar-condicionado, mas tem alguns que a gente sabe que vão ter uma situação mais complicada, né? Então a gente sabe que tem pessoas que estão mais expostas e por isso que no protocolo a gente exige no nível 4 adaptações, né? De certas rotinas de trabalho, né? Então, por exemplo, alterações ali no esquema de rotatividade para ficar menos tempo exposto, né? E ter mais pausas para hidratação. Então a gente sabe que tem alguns grupos ocupacionais que certamente vão estar mais expostos quando a gente atinge um nível de calor mais grave. Uhum. E quais foram as respostas? Aumenta em 50% o risco de morte? Sim, então, no estudo a gente viu que, né, esse nível 4 aumenta em 50%, né, o nível 5, que é 2 horas acima de 44, também tem esse aumento de 50%, mas conforme a gente vai mais horas, né, acima de 44, esse risco de mortalidade pode chegar a dobrar entre os idosos, né, então a gente vê que o nível 4 é realmente um nível muito extremo, que é um nível que foi um episódio muito marcante, né? Se a gente tivesse o protocolo no dia do show da Taylor Swift, que aconteceu aqui no Rio, que foi em 17 e 18 de novembro de 2023, né? A gente teve fatalidades no show, né? Por conta da exposição ao calor, né? Uma morte que ficou muito marcada. Então, se a gente tivesse o protocolo nessa época, esse dia seria um dia de nível 5 e provavelmente o show não teria acontecido, né? Então, por isso que a gente reforça que esses níveis críticos, eles realmente estão associados a desfechos mais graves e aumento no risco de morte por essas causas. Uhum. João, o Estado já adota esse protocolo de vocês? Então, por enquanto ele está aqui, a gente tem o protocolo do município, né, mas a gente publicou agora o estudo, né, a gente já publicou também as diretrizes, né, a gente espera que possam ter ações similares, né, para outros municípios aqui do Rio também, mas também para outros municípios do Brasil, né, a gente sabe que eu tenho muitas capitais, muitas cidades que concentram muito calor, né? Às vezes as ilhas de calor urbano também, sabe que é um problema não só daqui, embora aqui seja muito quente também, né? Mas foi uma primeira iniciativa, a gente está acompanhando os resultados, é né? Uma coisa nova para a gente também, né? Ver como é que isso está sendo de resposta, mas a gente espera que isso possa contribuir também para espalhar essas medidas para outras cidades. Uhum. E o que as cidades podem fazer em dias assim? Dispara o alerta? Então, os níveis aqui, né, primeiro a gente começa com a comunicação, né, desde o nível 2 de calor a gente está ali falando que é um dia de calor atípico, reforçar medidas individuais, né, que são importantes, a questão da hidratação, mesmo se a gente não estiver sentindo sede, né, de buscar não se expor tanto quando possível, né, mas a partir do nível 4 a gente já tem umas medidas mais de políticas públicas, né, como adaptação de certas atividades, como educação física nas escolas, né, ou diretriças que tem que se adequar para um dia de calor intenso, né? Então, se ele não estiver se adequando às normas que a gente propôs, ele não vai ter permissão de acontecer. Então, a partir do nível 4, a gente vai ter essas medidas de políticas, né? Não só a parte da comunicação para medidas individuais, né? Mas que são extremamente importantes também. E sempre é importante manter o cidadão sabendo de qual nível de calor a gente está, né? E quais são as medidas recomendadas. Uhum. E com relação às mortes, né? Quais são as principais ocorrências? É o quê? Infarto? Sim, então, o que a gente viu que teve mais associação, né, que teve mais impacto, né, são doenças do aparelho circulatório, né, então pode estar aí também incluído o infarto agudo do miocárdio. A gente viu que mortes por diabetes também foi uma surpresa, que embora a gente já tenha visto em outros estudos que tem uma relação, foi uma relação muito forte, né, de óbitos de pessoas com diabetes que acabam agravando, né, em situações de calor extremo. A gente viu de insuficiência renal também, né, que daí tem a coisa também relacionada à desidratação, e pessoas com Alzheimer e demência que podem ter episódios mais críticos durante as ondas de calor, né.
até por conta da medicação, que às vezes já interage com a forma do nosso corpo de controlar o calor ali, né? Isso pode afetar. E então são pessoas que têm essas comorbidades, né? Que têm que estar mais atentos, né? Tem que ter mais cuidado, porque podem agravar um pouco mais cedo do que os demais. Uhum. Além da educação física, eu estou pensando aqui nos meninos da semana passada, né? Vários pais aqui nos relataram, quando a gente estava com temperaturas altíssimas, né? De que as crianças não estão suportando ficar dentro da sala de aula. Aí a gente resgatou uma pesquisa, que é de 2 anos atrás, que a temperatura da sala de aula, ela chega a ser a 3,5% maior do que quem está na rua. Não, sim. Então, por isso é muito importante, né, a gente sabe que tem essa intenção, né, de serem ambientes climatizados, principalmente aqui no Rio, que é uma coisa frequente, né, mas a gente tem que pensar nessas medidas de adaptação, porque as crianças, né, além dos idosos, são também um grupo vulnerável que estão ali desenvolvendo o seu mecanismo de regulação da temperatura do corpo, né, então também são um grupo de atenção, principalmente os mais novinhos, né, mas também que tem que ter muita atenção sobre eles, de proporcionar um ambiente que eles possam se refrescar, para a gente não ter complicações também para esse grupo, né? Não são só os idosos, né? A gente sabe que também são um grupo que merece atenção. Uhum. No caso dos idosos, qual é a recomendação de vocês, né? Além de, você acabou de falar de se hidratar, evitar a exposição direta. Uhum. São essas recomendações, né? A gente sabe que essa faixa etária, às vezes, costuma não sentir muita sede, né? Então, é de manter a hidratação ali, né? Mesmo que não esteja sentindo, né, a vontade ali, e tentar procurar um ambiente mais fresco da casa, e sempre manter essa atenção, né, ter alguém por perto ali para perceber esses sinais, né, então são medidas ali que são o que a gente chama de básico, né, mas que tem que reforçar mesmo, tem que estar sempre atento, principalmente na hidratação, e porque é o que pode, ali, se faltar um pouquinho, pode levar a complicações, né, então sempre estar atento a esses sinais e essas ações, né, que a gente falou aqui. Ô, João, obrigada pela entrevista, hein? Eu que agradeço, viu? Muito obrigado. Parabéns aí pelo seu estudo, que ele se torne um protocolo para todo o Brasil, tá? É o que a gente espera também. Obrigado. Um abraço.